Olá, sejam bem-vindos a mais um Cyber Talks. Estou aqui com o Bruno Macena. Bom tê-lo dentro do Cyber Talks e também um grande prazer recebê-lo, Bruno. A gente está tentando organizar já esse talk já há um bom tempo. Bruno, seja bem-vindo. Apresente para o nosso público. Muito obrigado, eu estou muito feliz de fazer parte do grupo, né, de seletas personas que gravaram com você, Rafael, e poder estar aqui e compartilhar com os amigos, né, e colegas de comunidade é algo bem valoroso, bem interessante. Fico bastante Não, feliz. acho Muito que obrigado. disseminar o conhecimento é sempre um grande prazer e um grande orgulho tê-lo com a gente dentro do nosso canal. Aliás, é para todo mundo, né, a informação. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de um tópico que está bem aquecido, né? A resiliência para os negócios e, né, como que a cibersegurança tem trabalhado para ajudar certas empresas a ter essa resiliência, Bruno. E o que você tem visto perante as empresas durante o que tem acontecido recentemente, há vários ataques, né? Então a gente também tem que considerar que isso não é uma coisa do que está acontecendo agora, sempre aconteceu. Porém, acho que a visibilidade e também o medo aumentou e aí as empresas talvez não se vê tão preparadas. E essa resiliência, Bruno, onde a gente fica com ela? Um ponto para considerar é que a resiliência cibernética inserida no contexto de resiliência de negócio é mais um aspecto dentro da estratégia da organização, né? Ele não fala sozinho no board, né? Tratando de resiliência, a gente vai considerar que isso é resistir, se adaptar, é prosseguir diante de um cenário de risco qualquer que seja, interno, externo, conhecido ou desconhecido, né? E a cibersegurança ela vai se inserir entre vários outros aspectos, estratégico, financeiro, operacional, risco regulatório, né? Nesse meio, a gente vai encontrar ali o risco de informação e o risco ao ciberespaço. A resiliência cibernética, ela vai abordar, então, o mercado digital, o trabalho remoto, tudo isso que está na cabeça do CISO, né? Preparando a companhia para sobreviver à organização. O contexto em que isso se insere acaba sendo muito intimamente ligado à continuidade de negócio. O plano de recuperação, uma estratégia de resiliência cibernética fala diretamente com esse assunto, né? E eu acredito que, assim, respondendo de forma objetiva, né, que é o que eu tenho visto, é que as companhias começaram a se preocupar. Os sinais vêm do próprio mercado, né? E eu posso citar aqui, por exemplo, o Fórum Econômico Global. Os relatórios de riscos, né, dos últimos anos, elas indicam que o ataque à segurança cibernética, isso é algo crescente e está entre os maiores riscos, né, tanto em quanto à probabilidade e impacto nesta década para as organizações. E a pandemia ela só acelerou a, resol- a, revo- a essa revolução digital, né, como assim se diz, aumentando a dependência das organizações. Assistindo aos Cyber Talks, eu fiquei com algo na cabeça, que foi um relatório da PwC que foi mencionado. Depois eu busquei o relatório, achei bem interessante, que fala que a aceleração foi dimensionada para algo em torno de 2 a 3 anos. É muito relevante, né? Você tem a perda de maturidade da curva de conversão. É muito agressivo isso. E no final das contas, as empresas elas querem vender, né? Querem faturar, elas querem estar ali no time to market para esses clientes que agora são digitais, que estão forçando esse caminho. Eu lembro um trecho do talk também do Nick Zucco, que ele falou ali a maior preocupação dos presidentes, dos CEOs das maiores companhias americanas é a cibersegurança. E na hora, o que vem na minha cabeça é que, puxa, preocupação não é uma ação, né? Não é uma ação tática, não é uma ação estratégica, não cabe no âmbito operacional. Então, ali o contexto todo acaba respondendo, mas de uma forma geral, o que as empresas precisam fazer e têm buscado fazer é incluir no plano estratégico dela a preparação para responder de forma efetiva a um incidente cibernético. A maioria delas acaba presumindo que, eventualmente, vai acionar um plano de resposta, e esse plano de resposta vai
certamente muito além da resposta técnica, né? A gente fala aqui de comunicação com os stakeholders, né? Clientes, investidores, os próprios funcionários, a mídia, reguladores, aspectos legais, aspectos até que vão além da competência técnica. E alguns pontos interessantes para complementar nessa resposta é que dentro da continuidade de negócio a gente tem ali a recuperação, né? A recuperação do desastre, que é uma parte importante desse plano que a companhia precisa ter. Aqui, se a gente fala de um plano eficiente de recuperação, ele tem que ter em mente o tempo de recuperação. E o tempo de retorno da operação para a sua normalidade, ele pode suportar decisões que não são filosóficas, são práticas, como se pagam ou não pagam ransom no caso de um incidente. O tamanho do prejuízo, o tempo de resposta versus a rápida recuperação com pagamento de ransom. Não vou devagar sobre isso, mas efetivamente isso está na mente do executivo que está passando por isso. Para resumir, eu já ouvi em outra oportunidade, e vale a pena repetir, que a resiliência cibernética ela pode ser traduzida na construção de amortecedor para uma crise. Ela não evita a crise, necessariamente, apesar de alguns aspectos apontarem nessa direção, mas, no geral, amortece, mitiga, responde a uma crise cibernética, uma crise de negócio É um derivada de uma ótimo crise ponto que cibernética. você falou sobre amortecer essa crise, né? E aí entra com outro ponto, porque como você mesmo também citou, né, sobre o relatório da PwC, sobre que a gente evoluiu rapidamente para o ambiente de transformação, onde que as empresas foram obrigadas, perante as circunstâncias que a gente vive, a inovar, a buscar, a investir na tecnologia, mas seria isso talvez o problema de antes, ou seja, investe na inovação, investe na transformação, mas a segurança não está lá para acompanhar essa evolução e, consequentemente, trazem talvez outras crises batendo na nossa porta. E você, Bruno, você vê isso, a maturidade de repente, porque eu já entrei em boards no qual o CEO achava que um cyber-ataque era coisa que acontecia só em filme. E aí? Como que essa. Porque quando você fala sobre cybersecurity para certas empresas, para eles é algo que acontece em filme. Né? Eles não têm essa certa. A partir do momento quando acontece com eles, aí a conversa é outra. Mas e aí? Então, eu acredito que a cultura, né, a gente está falando aqui de maturidade começa com a cultura, a cultura de cibersegurança, ela passa pela educação, passa pela conscientização, mas isso não vai direto no ponto de dialogar com a força de trabalho da organização, isso precisa começar no âmbito estratégico. Isso precisa começar com suporte executivo, né? Não vai acontecer se a empresa não conseguir definir o seu programa de cibersegurança. Então, para não ficar naquele dilema do ovo ou da galinha, o que é importante é abordar de uma forma eficiente, linguagem de negócio, esse board executivo, porque sem ele não tem engajamento para a implantação dessa cultura cibernética ou do programa cibernético. Né? Alguns CISOs, eles e não é uma crítica, é só uma construção, eles se apoiam na questão regulatória, por exemplo, como a Lei Geral de Proteção de Dados, para fazer esse convencimento. Né? Outros ainda vão surfar na cobertura de mídia de um evento de cyberataque com ransomware, como tem sido comum. E não há como negar que são oportunidades reais e válidas de levar a mensagem para o board. Funciona. E, eventualmente, eles vão conseguir, nós vamos conseguir, né, até incrementar o orçamento de cibersegurança com essa abordagem. Isso não precisa ocorrer só com aquelas empresas em que ainda estão implantando a segurança. Pode ocorrer também com uma empresa que já tem o seu programa de cibersegurança já maduro. Isso vai ocorrer ali dentro do aspecto de monitoração e melhoria contínua, não de uma forma pontual quando não se tem um programa. Mas se eu for citar, né, se eu for definir uma abordagem que eu acredito ser potencialmente muito mais responsiva à implantação desse programa, dessa maturidade, partindo do zero, digamos assim, seria baseada em risco. Ou apoiando o aspecto da cibersegurança nos processos organizacionais já existentes de gestão de risco, que é um caminho de fast track, né? Ou até na existência desse processo construir baseado em frameworks de mercado. Existem algumas boas opções por aí. Mas
o tangente aqui é o resultado desse exercício, seja ele optado por ser qualitativo ou quantitativo, seja ele um assessment para toda a organização ou somente aspectos específicos de negócio, ele é relevante para a apreciação do board. E é esse o caminho que eu considero mais eficiente para alcançar esse apoio da alta gestão, para servir de ponto de partida para ambos, implantação do programa e da cultura de cibersegurança. Isso vai dar trigger para alguns processos, né? Tem a monitoração contínua de riscos, a definição de apetite de risco, a própria medição da efetividade posterior do programa e engajamento das áreas pares. A gente tem jurídico, risco, né? Tem vários aspectos organizacionais que podem engajar, para só então a gente poder falar de forma eficiente em conscientização da força de trabalho, porque aí nós já temos o buy-in, nós já temos o programa e nós estamos fazendo de fato o rollout. E ambos não, né? Todo esse cenário, ele não fomenta somente a cultura de cibersegurança, mas ele volta a falar na resiliência cibernética da companhia. Eu acredito que esse é o fechamento Isso desse sim, assunto cultura, e né? assim, para a gente pôr também, porque como eu falo, o cyberataque, as grandes maiorias, assim, uma grande porcentagem, vamos generalizar, ela, ela não tem o nível de preparação ou até mesmo de teste para um evento numa crise cibernética. E o que a gente pode sugerir no fator de testes, né? Para que eles preparam, porque tem que ter muito sangue frio. Aliás, liderar a crise não é fácil. Eu já participei de várias e até hoje dá Não, a famosa aquela butterfly na barriga, né? Que você fica aquele friozinho na barriga, né? Então, assim, o que a gente pode sugerir, Bruno, para essas empresas se prepararem? Porque eventualmente vai acontecer, não é nem questão de você ter um budget ilimitado que você pode gastar. Vai acontecer. Então, qual é o teste que a gente tem que pôr esses executivos e até mesmo empresa para ter uma resiliência, né? sim. Em algumas camadas, né? Começando ainda no contexto da educação e conscientização, eu diria que sem um plano formal de conscientização, né, sem saber o que você quer levar, quando, por quê, não dá para ir muito longe, né? Então, é primordial esse alinhamento da estratégia de segurança, da resiliência cibernética com o endomarketing, com a forma interna da companhia de se comunicar. É, eu diria ainda que a segmentação dessa educação no plano tático é crucial, né? Direcionar a capacitação específica para público específico. Aqueles colaboradores que lidam com as informações sensíveis, né, Jorge da Coroa, precisam de um pouco mais de abordagem no lidar com dados, né, como tratar dados sensíveis. Administradores de sistema, uma abordagem melhor de precauções, até a força de venda em como lidar com a coleta de dados. Dentro do aspecto de construção da companhia, de entrega, né, a gente tem ali a possibilidade de inserir contextos de security by design, privacy by design, mas já na ponta final, né, falando da resposta ao incidente, do exercício de resposta, eu diria que isso vai variar, evidentemente, da maturidade da companhia, mas começando ali do início, né, um roleplay, um tabletop, junto a esses executivos, a esse momento, né, senão não estaríamos falando já desse exercício, simulando, de fato, uma crise cibernética, é algo que traz ali uma maturidade, porque você tem não só a capacitação, né, em cenários realísticos de como responder a uma crise cibernética, como você consegue criar ali um playbook a partir dali, né? Você cria também, além do playbook, planos de ação em resposta àqueles gaps que foram identificados no roleplay ou no tabletop. Saídas, por exemplo, em um determinado ponto do exercício, você pode descobrir que você não tem um determinado suporte jurídico adequado de um conselho externo. Você precisa melhorar, ter um plano de ação para melhorar esse suporte. Ou a sua composição processual de negócio para responder à mídia, né, aos stakeholders, não está preparado para aquilo, né? Não é só falar, vou responder. Como é que você vai responder? Você tem ali um Q&A, você preparou os executivos para serem seus porta-vozes, enfim, um plano de fato de crise é muito complexo e é muito importante. Essas saídas são importantes desse exercício.
Sim. E O, nada melhor do que essa O que eu gamificação posso para compartilhar, gerar essa o que eu saída. posso compartilhar aqui do meu lado é o fato de executivos quando estão em crise, não saber passar a imagem ou a resposta correta para a imprensa, o que gera ainda um maior desconforto e maior perdas em termos em capital aberto se caso a empresa esteja listada. Então, com certeza, echoing o que você está falando aqui, é fundamental você ter esses planos de ações, esse playbook, né? Ações nas quais você tem que saber para poder conduzir esse incidente e tirar, né, se remover essa empresa o mais rápido possível, porque quanto mais essa empresa permanece nessa situação, pior a situação se agrava. Então é muito importante a gente falar isso. E Bruno, assim, para a gente terminar o nosso talk, quais seriam de repente as recomendações que você poderia dar como dicas para esses executivos? Buscar ajuda seria uma, mas a maturidade, como você falou, quais outras a gente poderia estar ilustrando? Uh, eu diria duas, talvez, mais relevantes, né? Além de tudo que foi dito, né? Alinhar a cibersegurança à estratégia de negócio não é um exercício trivial, mas ele tem que estar na lista de top prioridade desse executivo de segurança junto àquele board. Só para dar um exemplo, né, aqui, de alguns buzzwords, nós temos aí o Agile e o Time to Market, né? Isso é objetivo de negócio, isso é o que o negócio quer ser rápido para poder entregar, para poder vender, poder transformar. Se o seu programa de segurança cibernética não conseguir falar de forma ágil, responder de forma ágil e não atender ao time to market, esse programa de segurança cibernética, por mais robusto que tenha sido, ele vai ser posto de lado, ele vai ser uma das últimas considerações de negócio. Então, esse é um alinhamento que fatalmente ele é cross na companhia, não é só uma definição única do CISO ali sentado na cadeira. Ele envolve várias áreas. E aí, só para ter um ground, né? A Agile, por exemplo, não funciona se a negócio não estiver engajada no plano de teste. É algo operacional, mas é crítico para uma definição como essa, né? E aí a inovação também, né? O negócio ele está andando na vanguarda e não são todos que estão assim, mas os que não estão desejam estar. E algumas das inovações podem ser melhoradas, né, podem ser habilitadas por features de segurança. Aí, para citar uma bem batida, autenticação biométrica, reconhecimento facial, isso é um artefato de experiência do usuário. Gera engajamento, aumenta o uso da plataforma, vai derivar no final ali um maior potencial revenue para a companhia e tem os seus objetivos óbvios de cibersegurança contra o roubo de identidade, né, contra a prevenção de fraudes. Se a cibersegurança andar de mão dada com essa inovação, ela vai suportar a jornada digital e o engajamento corporativo é consequência, né? Isso tudo fala cultura, isso tudo fala em resiliência, né? Incluir cibersegurança no processo de negócio. E complementa, né, tudo que foi dito anteriormente. É bem interessante. Aliás, eu acho que para a gente finalizar aqui, o que a gente pode definir cibersegurança não é um custo, é um investimento. É um investimento para sua empresa e você tem que, perante o que você citou também, Bruno, sobre o Agile a parte de inovação, fundamental que a cibersegurança ela esteja embedded, né, desde o começo, em design, né, na fase de tudo que você planeja na parte de tecnologia. Mas é assim, eu Sim. sempre vejo empresas pensar com um custo alto em cibersegurança, só que eles não sabem que o custo alto talvez seria superior a quando um incidente bater na porta. Então, investir em cibersegurança é garantir o futuro da sua empresa amanhã. Bruno, Sim. obrigado pela participação com o Cyber Talks. É um grande prazer tê-lo com a gente. Foi um bate-papo. Se a gente deixasse, a gente ia correr aqui mais de horas no papo. Bom, mais uma vez, meu time e eu agradecemos a sua presença com a gente e também o seu compartilhamento das suas informações para todo o nosso público. Perfeito, Rafael. Eu estou muito feliz de participar, como eu disse, e agradeço a oportunidade. Até. Até.